ser uma pessoa fria? A pergunta pode parecer estranha para algumas pessoas, mas essa foi a pergunta mais feita pelos brasileiros no Google, site de buscas, o Google, no ano de 2021. A cada ano, o site faz um levantamento com um ranking de informações, personalidades e assuntos mais pesquisados, né, no site, e essa pergunta foi a mais feita pelos brasileiros nesse último ano. Para a gente tentar entender o que pode estar por trás dessa pergunta, principalmente as emoções, o que passa na cabeça das pessoas que estão fazendo essa pergunta, eu recebo no Papo de Juventude de hoje a Heloísa Pontes, psicóloga clínica, e também a Aline Pereira dos Santos, terapeuta especialista em relacionamentos. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas ao programa de hoje. Eu queria começar conversando com vocês justamente sobre a experiência que vocês têm, justamente por lidarem com pessoas, né, com emoções das pessoas. Quando a gente fala das emoções das pessoas, é um assunto muito delicado, porque é uma questão muito subjetiva, cada um aí tem a sua realidade, suas experiências de vida, mas chama atenção quando a pergunta como ser uma pessoa fria, né, lidera aí as pesquisas num site de buscas tão conhecido, o maior site de buscas que a gente tem aí no mundo. Heloísa, começando com você, que é psicóloga clínica, na sua opinião, o que pode estar por trás dessa pergunta, né? O que pode estar passando na cabeça dessas pessoas para chegarem ao ponto de fazer essa pergunta na internet? A gente vê hoje um sofrimento muito grande em relação à sociedade de um modo geral, né? A gente, enquanto sociedade, está passando por um processo muito intenso de sofrimento, muito estresse acumulado, o trabalho está difícil, a gente tem essa questão do burnout também aparecendo aí, as relações pessoais e interpessoais muito fragilizadas atualmente, e uma sensação de que as pessoas precisam estar sempre sob controle, sempre tendo as emoções ali muito bem manejadas. A perda do controle, entre algumas aspas, né, deixa a gente meio preocupado. Não é bem visto socialmente, a pessoa que perde o controle ganha aquela... tem uma quebra de confiança, né? De um modo geral, assim falando. E a gente sofre de um modo geral. As pessoas hoje em dia têm andado com medo de sofrer. Tem aparecido muito nos consultórios também. Preocupação com, se eu fizer isso, eu vou ficar triste, se eu fizer aquilo, alguém vai ficar triste comigo. Então a gente tenta escapar um pouco dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Daí a busca por tentar ser uma pessoa mais fria, mais controlada, menos emotiva, que expresse menos as emoções, o que está sentindo, o que está pensando. E é engraçado, né, Luísa, porque a partir do momento que as pessoas fazem esse tipo de pergunta, como ser uma pessoa fria, nos resultados tem vários tutoriais, informações de como não ter sentimentos, e é impossível, isso é do ser humano ter sentimentos, né? E a gente parte do pressuposto de que a partir do momento que você quer negar o seu sentimento, algum tipo de sentimento, você está sentindo alguma coisa para chegar nessa decisão de não ter aquele tipo de sensação, né? Então, é um trabalho aí muito amplo e de grandes reflexões a ser feito com essas pessoas, né? Com um dia a dia que envolve a gente. Sim. De um modo geral, a gente sente coisas, né? O ser humano, de fato, tem sentimentos, como você falou. E a gente precisa fazer muito esforço para não sentir o que a gente está sentindo, para não sentir uma tristeza, para não sentir uma raiva, para não sentir uma angústia. E isso tem consequências na nossa saúde mental, às vezes na nossa saúde física também. A gente começa a ficar desconectado, né, da nossa realidade. Se algo acontece, me deixa com muita raiva, mas eu não sinto essa raiva por algum mecanismo, alguma coisa que eu criei ali para não sentir, essa raiva ela fica aqui, né? Você fica com isso. Ela não desaparece como a gente gostaria que desaparecesse, para não precisar sentir. Uma tristeza também, um luto. E aí a gente fica angustiado, aquilo vai gerando um adoecimento, a gente vai ficando sem ter saídas, né? Os sentimentos têm essa função, dá possibilidade para a gente existir.
Aline, na sua visão aí, na sua experiência, na verdade, né, de consultório também, lidando muito com os relacionamentos das pessoas, já que é mais a sua especialidade, lidando com famílias, né? Para você, o que pode estar por trás dessa pergunta de como ser uma pessoa fria nas pessoas que a fazem no Google, no site de busca? Então, hoje muitas mulheres têm me procurado e muitas já chegam com essa armadura pronta. Eu até conversei que eu achei interessante esse assunto, porque hoje as mulheres têm passado muita decepção amorosa, né? Têm tido romances falidos, relações tóxicas. Então, o que acontece? Elas estão cansadas de sofrer. Para evitar esse sofrimento, elas criam essa armadura que elas querem ser frias. Elas não querem demonstrar, sentir esses sentimentos, igual a Heloísa disse, sabe? E o que eu sempre falo para elas, né? Elas têm que buscar entender o porquê. O que está por trás desse sentimento? Por que quer ser frio? Porque as pessoas frias são os psicopatas, né? Essas são as pessoas frias. Por que quer buscar tanto ser frio, não sentir o sentimento? Essas pessoas que provavelmente estão buscando ser frias, as pessoas mais carinhosas que têm. Elas só estão ali com a armadura por fora. Elas querem tampar aquilo ali, falar assim, não, eu não quero ficar triste, eu não vou me permitir ficar triste, eu não vou me permitir amar de novo. Mas é só uma armadura. E o que a gente precisa entender é o que está por trás disso aí. Por quê? Por que você quer tanto ser frio? Hoje é o que tem trazido para mim para o consultório. Sim. Agora, Aline, você acha que essa realidade que a gente está vivendo aí nos últimos anos, justamente por causa da pandemia da Covid, né, isso potencializou esses sentimentos das pessoas, né, tanto em relações amorosas, relações familiares, relações sociais, justamente pela questão do isolamento social, das quarentenas, né, a necessidade de ficar mais privado aí dentro de casa. Você acha que a pandemia potencializou essas sensações? A pandemia potencializou. Ela não aumentou só a ansiedade, como ela aumentou os sintomas, né? Hoje está todo mundo mais estressado, mais nervoso, todo mundo com insegurança do futuro, que ninguém sabe como que vai ser, o que vai acontecer, se a gente tem que viver apenas o hoje mesmo, ou se a gente tem que pensar no amanhã. E aí, as nossas emoções e tudo, está tudo muito mais intenso. A gente está vivendo a vida mais intensa, parece que passaram 10 anos em 2 anos. Então, teve realmente essa potencializada e até a busca por terapia hoje tem crescido muito, porque as pessoas querem entender o que fazem a partir de agora, como que lidam com esse novo normal, porque o normal que a gente era acostumado há 2 anos atrás não tem mais, tem o de agora. E é esse que a gente tem que assumir e falar, olha, é isso aqui que eu tenho agora e eu vou ter que conviver com essa nova rotina, com essa nova vida. E muitos casos, né, de ansiedade, de relacionamentos abusivos, tudo potencializou com a pandemia, infelizmente, né? Heloísa, pesquisas apontam aí que o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas e depressivas do mundo. E como a Aline falou, na opinião dela também, acho que isso é muito claro para a gente que conversando com as pessoas, né, sobre a potencialização desses sentimentos durante a pandemia. Na sua experiência também, você concorda com isso? Acho que lidar com o isolamento social, com as dificuldades, com o medo também da doença, né, acabou potencializando essas sensações de reclusão, né, de isolamento, e não demonstrar os sentimentos, chegando a ponto de fazer a pergunta na internet de como ser uma pessoa fria? Sim, sim. É muito interessante também isso que a Aline observa, de que as pessoas buscam a terapia também tentando não sentir essas emoções todas, né? E é muito interessante essa demanda, porque você vai para um processo de cuidado, para um processo terapêutico, com dificuldade de sentir os seus sentimentos, de sentir seu estresse, sua tristeza, sua raiva, sua decepção. E é um processo que te convida justamente a trabalhar para que isso ganhe um novo formato, para que você possa acessar as suas emoções de um outro lugar. Na pandemia, e por conta do isolamento, por conta de toda a instabilidade que a gente
viveu e vive ainda, né, de estar distante dos amigos, distante do trabalho, distante dos espaços que a gente frequentava, distante da vida que a gente levava lá no começo de 2020, 2019. Quando tudo isso acontece ali no início da pandemia, da gente ser retirado de uma rotina, ser retirado das relações que a gente sustentava e que a gente trabalhava ali junto. Isso dá uma sensação de muito perder o chão mesmo. Dá uma instabilidade, dava muito medo, porque no final das contas era um vírus, né, que, enfim, levou milhares de vidas. Teve um impacto na economia, teve um impacto político, enfim, todo um entorno muito conturbado, muito instável, e as pessoas vendo aquele sentimento se acumulando dentro delas também, porque, bem, estava cada um na sua casa. E, Heloísa, é uma gangorra, né? Desculpa te interromper, mas é uma gangorra, porque a gente veio no início, né, daquela coisa bem forte, de pessoas morrendo, de pessoas contaminadas, aí veio aí um período de esperança com a vacina, que ele permanece, obviamente, e aí volta essa onda com novas variantes. Então, o sentimento das pessoas em relação à doença, à convivência social, em relação ao trabalho, é justamente uma oscilação enorme, né? A gente teve que se acostumar a estar no isolamento, a estar distante, a ter conexões virtuais, né, por videochamada, trabalhar remoto. E agora a gente está tendo que se reacostumar a fazer essa reinserção em todo esse contexto de ir para o trabalho, ir para a escola, dar uma voltinha, viajar. Toda essa dinâmica que a gente não fazia, o que fazia de modo muito mais restrito em 2020 e 2021 também, antes da vacina, modifica e vai modificar ainda muito mais com a vacina, com, enfim, a pandemia caminhando para o fim, a gente vai descobrindo novas formas, né? Aline, essa oscilação de sentimentos em relação à pandemia, né, e em relação ao trabalho, é muito significativo também nas emoções das pessoas, né? Muito, porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, como estão vivendo essa... Antes, assim, a gente não estava na zona de conforto, né? E agora foi retirado da zona de conforto, e aí você começa a oscilar. Então, o sentimento, por exemplo, de uma tristeza que antes você tinha, que estava talvez ali mais controlado, agora com esse tanto de informação da mídia, esse tanto de jornal, tanta coisa falando, essas novas cepas do vírus, você fica oscilando o tempo inteiro. Para a gente está muito mais intenso. E tem essa oscilação mesmo. Aqui no consultório, quando chega para mim, até os casais, eles falam assim, nossa, a gente fica 3 dias dentro de casa e a gente se olha e já se estranha. Porque está tudo mais aumentado, está tudo mais intenso. E é normal essa oscilação. E vai ter ainda, porque a gente está nessa incerteza do futuro. É verdade. A gente já conseguiu pontuar aí nesse primeiro bloco algumas justificativas, vamos dizer assim, do que pode estar por trás dessa pergunta de como ser uma pessoa fria, a pergunta mais feita pelos brasileiros no Google, de acordo com uma pesquisa, levantamento, na verdade, feito pelo site de buscas, mas a gente vai para o intervalo bem rapidinho agora, a gente volta para a gente fazer mais análises sobre essa pergunta. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.